Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Luísa Helena e sejam muito bem-vindos à série de vídeos O que não te contam sobre Comorg. São vídeos que eu falo tudo o que eu queria ter ouvido antes de entrar em comunicação organizacional da UNB. Se você tá pensando em fazer comunicação organizacional, conhece alguém que quer fazer comunicação organizacional ou simplesmente quer saber o que é Comorg na UNB, esse vídeo é pra você. Essa série é uma série que eu queria ter feito no início da minha graduação, mas só agora, no meu TCC, eu consegui colocar esse projeto em prática. Então, muito obrigada por assistirem. No episódio de hoje, eu vou contar sobre a minha escolha. Por que eu escolhi fazer Comorg e como que foi ali primeiro semestre, primeiras impressões. Eu acho que é a maior dúvida dos calouros. Então, vem comigo. O ano era 2021 e eu era apenas uma estudante do ensino médio que não sabia o que ia fazer da faculdade. Eu sempre fui uma aluna muito comunicativa e tal. E é mais ou menos isso que todas as pessoas falam no primeiro dia de aula. Ah, por que você escolheu Comorg? Porque eu era muito comunicativa. Mas tinham várias opções, né, na faculdade daqui de Brasília. E eu tava muito em dúvida do que fazer. Mas, na minha escola, tinha um serviço de orientação ao vestibulando. Que basicamente era o professor de sociologia conversando um pouco com a gente sobre o que a gente queria fazer da nossa vida. Numa dessas conversas que eu tive com esse professor, ele sugeriu eu imprimir uma lista com todas as graduações da UNB e riscar uma por uma das que eu não queria fazer. Afinal, é muito mais fácil a gente começar escolhendo pelo que a gente sabe o que a gente não quer. E aí eu fiz isso junto com um amigo meu, que na época era vestibulante de medicina, e conheci algumas pessoas que faziam Comorg. No final das contas, eu não lembro quais cursos sobraram, acho que sobrou geologia, geografia, jornalismo, publicidade e comunicação organizacional. E aí ele falou, Luísa, eu acho que esse curso tem tudo a ver com você. É um curso novo da UNB e tal, e aparentemente tem umas aulas bem diferentes das outras graduações. Aí eu fiquei um pouco interessada. Trouxe isso pro meu professor e ele foi um anjo. Ele simplesmente me conectou com uma menina que fazia Comorg na UNB. Eu tive essa oportunidade que eu tô fazendo aqui com vocês de conversar um pouquinho com uma pessoa já graduanda. Ela me falou o que ela estava achando das aulas, o que ela achava dos professores, o que ela estava achando do mercado de trabalho. E eu falei, tá, eu acho que as minhas notas do vestibular não estão tão boas, mas eu vou arriscar, vou colocar a comunicação organizacional. O processo de vestibular, PAS e Enem, ele é sempre muito complicado na vida dos adolescentes. É basicamente o momento onde a gente decide com 16, 17 anos o que a gente quer começar a fazer ali pro resto da vida. Eu tava um pouco nervosa, minha família não sabia o que era comunicação organizacional, mas eu coloquei em todos os vestibulares que eu ia fazer. Acabou que no final das contas eu perdi o Enem. Gente, perdi o segundo dia do Enem, foi traumático. Mas eu fui bem no vestibular e no PAS, então eu acho que eu tava ali na disputa. Eu passei pelo vestibular e pelo PAS em comunicação organizacional. Apostei minhas fichas e foi isso aí mesmo. O resultado dos vestibulares saiu em março de 2022. E aí o primeiro semestre de 2022, que era pra começar em março, só começou em junho. Foi um processo pós-pandemia ali que a Universidade de Brasília passou. Deu umas questões, porque foi bem complicado, os semestres foram se juntando de uma forma que teve o ano de 2023, tive 3 semestres no ano. Entrei em junho de 2022, no meu primeiro semestre, e a primeira semana de aula não teve aula, simplesmente uma semana inteira de acolhimento, o que pra mim já foi totalmente diferente das minhas expectativas. Os meus colegas dos outros cursos, eles falaram, não, primeira semana de aula já tinha professor falando em prova, já estava passando conteúdos e tal, não sei o que. O curso de comunicação organizacional tem por uma característica a faculdade de comunicação num todo, assim, da UNB, de acolher, recepcionar e situar os alunos do que eles estão fazendo ali. A semana de acolhimento de Comorg foi uma semana incrível. Como teve muita gente que estava voltando por causa da pandemia, a gente conheceu os nossos professores, todos, assim, se apresentaram, a gente conheceu a secretaria. É um momento de troca muito especial e muito característico de Comorg. Não sei como é que vai ser daqui a alguns anos, né? Às vezes eu tô falando isso aqui agora e mude totalmente daqui a alguns anos. As aulas começaram. Sobre o primeiro semestre, vai ter um vídeo que eu vou trazer a minha experiência completa, né? Os trabalhos, como foi a integração com os professores, todas essas impressões do primeiro semestre específico. Mas da primeira semana de aula e esses primeiros momentos de troca, eu já percebi uma coisa. Não era nada do que eu esperava. A primeira aula mesmo que a gente teve, sentou ali e conheceu todo mundo da turma, eram pessoas totalmente diferentes de mim. Tinha gente que tava na sua segunda, terceira graduação. Tinha gente com mais de 60 anos, tinha gente que
tava mudando de curso dentro da UNB, tinha gente que tava fazendo publicidade em uma faculdade particular e fazendo Comorg na UNB. Eram jornadas completamente diferentes, e essa também é uma característica do curso de Comorg. Assim que eu entrei no curso, as pessoas perguntavam, tá, mas o que é comunicação organizacional? E eu ficava repetindo essa mesma coisa que a minha colega tinha me falado antes de eu entrar, que era, é um curso que mistura publicidade, jornalismo, audiovisual, administração, e a gente aprende um pouco de cada coisa, e a gente é esse profissional completo que faz tudo. Essa era a descrição que eu tinha quando eu entrei no curso. Mas hoje, eu acho que eu tenho uma descrição totalmente diferente. A pessoa que faz comunicação organizacional, ela aprende sim um pouquinho de cada coisa, mas não pra fazer todas essas coisas. A gente aprende pra ter essa ampla visão da comunicação e saber onde usar cada uma dessas coisas. Então, se a gente tem um leque de possibilidades, não é pra gente usar todas as cartas ao mesmo tempo e ser essa pessoa que faz tudo ao todo tempo. Não, é pra gente ser mais assertivo, ser mais eficiente. No início do curso, eu não tinha essa visão. Eu acho que talvez eu fosse um pouco matura demais, ou realmente muito nova, né? A gente entra com 18 anos, gente. Eu tenho 21 agora, e eu ainda me acho totalmente imatura, imagina quando eu entrei. Então a gente não conseguia absorver esse tanto de conhecimento, mas a visão muda muito durante a graduação, e essa é uma coisa que eu realmente olho com outros olhos agora. Mas era isso que eu queria passar para vocês sobre como eu escolhi estar em comunicação organizacional UNB. Foi uma escolha muito positiva, sou muito grata por tudo que comunicação organizacional me abriu e como que a minha visão mudou um pouco ao longo dos anos. Nos próximos vídeos eu vou trazer a vivência do primeiro semestre, alguns relatos sobre o mercado de trabalho de Comorg. Também vou falar sobre as minhas disciplinas favoritas, então não percam. Muito obrigada pela atenção de vocês, gente. É um privilégio estar nesse curso e transformar isso no meu TCC. Então eu encontro vocês nos próximos episódios. Tchau, tchau!